Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E aqueles irmãos que forem encontrando, por favor, se coloquem de pé para juntos fazermos essa leitura no nome de Jesus. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. Isaías 53, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar, queridos irmãos, e que possamos desfrutar dessa obra maravilhosa de Cristo na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados e reconciliação com o nosso Deus. E nessa reconciliação, hoje, neste culto, oferecermos a Deus os nossos sacrifícios de louvor. Que o Senhor nos conduza nesse tempo de louvor e adoração com o ministério de louvor. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Que bom, finalmente nós estamos juntos para louvarmos o Senhor nessa nossa nova dinâmica, bendizermos o nome do nosso Senhor, nosso Deus, reconhecendo assim a sua grandeza, a sua graça e seu amor. Então, temos muito a louvar, temos muito a agradecer ao Senhor por estarmos novamente juntos nessa liberdade que temos. Eu convido você a ficar de pé novamente, sei que você sentou, mas vamos ficar de pé novamente, vamos cantar o hino do cantor cristão, exaltando o Senhor, reconhecendo sua graça e sua misericórdia. Amém? Peregrinando, vão pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia. Louvores indo para os céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, e sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão me guiando, raios benditos, que me conduzem para a mansão, mais e mais perto,
seguindo, canto louvores à salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, e sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, e sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. E é reunidos na santa presença do Senhor que temos a garantia e a certeza de que sim, Cristo pagou um preço de sangue por nossas vidas e por isso podemos nos reunir como estamos fazendo essa noite, para adorá-lo, para exaltá-lo, porque Ele deu a sua vida por nós, como foi lido. Por suas pisaduras nós somos curados, sarados. Então, vamos louvar o nome do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só para te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos
Mateus capítulo 26, meus amados irmãos, a partir do versículo 17. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou-lhes: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: caso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que o Senhor aplique, queridos, a sua palavra aos nossos corações. Meus amados irmãos, como anunciamos, e os irmãos já puderam perceber ao chegarem no templo, hoje queremos sim celebrar a ceia do Senhor. E permita-me dizer que o meu desejo para esta noite, com esta celebração, era ter todos os nossos irmãos aqui presentes, os membros da nossa igreja, para revivermos esse momento que por um longo tempo foi nos privado. Mas agora podemos, então, novamente celebrar e vivenciá-lo na sua integralidade, no significado que está sobre ele. Por isso, meus amados irmãos, apesar de não me realizar nessa expectativa de um maior número de irmãos nessa noite para a celebração da ceia, eu creio que a mesma não deve deixar de ser vivida naquilo que ela deve significar para mim, para você e para todos nós, enquanto discípulos do Senhor Jesus. E por isso, nessa noite eu gostaria de falar sobre a ceia e suas importâncias para o discípulo de Jesus. Então esse será o tema da nossa mensagem. E claro, queridos irmãos, que não é surpresa para ninguém aqui presente a compreensão que nós, enquanto discípulos, devemos ter desse momento tão maravilhoso, estabelecido pelo próprio Cristo, de tal maneira que viesse a ser perpetuado por seus discípulos, não apenas aqueles que vivenciaram esse maravilhoso momento com ele, mas também todos aqueles que viriam a se tornar discípulos do Senhor Jesus. Prática essa que deveria então ser ensinada pelos apóstolos
aquele grupo de crentes que originaram as primeiras reuniões da chamada ali igreja primitiva. E claro, essa celebração ao longo da história da igreja, como até os dias de hoje, se tornou um característico infalível das igrejas neotestamentárias, em especial das igrejas batistas. Essa comemoração, esta celebração, que nos faz, sim, sermos participantes dessa mesa maravilhosa do Senhor Jesus. Claro que aqui ele se fazendo presente, como a própria dinâmica da ceia e sua celebração demonstra, de maneira assim simbólica, através do vinho e através do pão. Esse partido representando o corpo de Cristo que foi moído, como nós lemos lá em Isaías, capítulo 53, mas o sangue que será também distribuído a todos que estarão participando e ao beber, sim, trazendo às suas mentes e corações o significado da nova aliança no sangue de Cristo, essa que foi estabelecida para a remissão dos nossos pecados. Diante disso, queridos irmãos, meu objetivo nessa noite é destacar algumas importâncias da ceia, desse momento, para os discípulos do Senhor Jesus. E eu creio que o texto, ele também não é indiferente a mim e a você. Está muito claro, por isso não vai exigir nessa noite uma exposição do mesmo. Entretanto, é importante também destacar dele algumas compreensões necessárias, como por exemplo, o capítulo 26 de Mateus, ele passa a narrar os últimos momentos de Jesus. Ele vai ser, a partir do verso 6, ungido em Betânia, isso, claro, logo depois, de acordo com o relato de Mateus, ter sido traçado um plano para assim então tirar a vida de Jesus. E nesse plano, eles até mesmo intencionaram a traição que viria a acontecer a partir de Judas. Logo em seguida, queridos irmãos, a gente percebe que no versículo 14 de Mateus, há ali então, Judas é inserido nesse pacto que foi estabelecido para a traição, e assim, nesta traição, pegarem Jesus e tirarem a vida do Filho de Deus. Claro que, queridos irmãos, tudo isso dentro do plano soberano e redentor do Senhor. Por isso, no versículo, por favor, veja comigo, 24, que nós lemos, o próprio Jesus disse assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Ou seja, aquilo que Jesus passara a viver nos seus últimos momentos, a começar aqui de Mateus capítulo 26, já estava determinado por Deus, para que assim o plano redentor pudesse ser cumprido na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Entretanto, queridos irmãos, é importante também destacar que o relato aqui desse último momento de Jesus com seus discípulos à mesa não foi registrado apenas por Mateus, mas também por Marcos e por Lucas. E em todos eles nós podemos perceber a similaridade da história. Só que Mateus ele reserva alguns detalhes que nos ajudarão a compreender essas importâncias da ceia para os discípulos de Jesus. Detalhes esses que nós estaremos paralelamente considerando com aquilo que o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 11, sobre esse momento aqui que a igreja precisa considerar e praticar, segundo o próprio Senhor Jesus estabeleceu. E quando Paulo vai falar ali aos Coríntios sobre esse momento, Paulo fala chamando a atenção daquela igreja.
a vivenciar esse momento de maneira solene, de maneira significativa para a igreja do Senhor Jesus, pois esse momento deve estar assim. Por isso, queridos irmãos, eu creio que para nós hoje, como igreja do Senhor Jesus, esse momento tem a sua importância, esse momento tem o seu significado. É necessário que possamos, sim, vivenciá-lo. E eu não sei, os amados irmãos, mas eu estava muito desejoso em poder compartilhar esse tempo com vocês, de estar à mesa, na mesa do Senhor Jesus, com os amados irmãos. Eu sei que algumas outras igrejas que acompanhei fizeram isso à distância, né? Sendo assim ministrada a ceia com os membros em casa mesmo. Houve igrejas que, inclusive, se adaptaram ao momento e fizeram uso de elementos que eram bem guardados e destinados especialmente a cada membro, sem o toque de uma preparação prévia, quando principalmente o auge da pandemia ainda estava trazendo essa restrição às igrejas que estavam reunidas nesse momento aí dentro do protocolo. Mas no meu coração sempre Deus colocou o desejo de poder os irmãos juntos, sim, agora podendo receber todos, vivenciar esse tempo precioso na mesa do Senhor Jesus. E nele podermos assim trazer ao nosso coração e à nossa mente as suas importâncias. Os irmãos irão entender também, dentro dessa expectativa, o porquê adiamos o nosso aniversário e conseguimos datar ele para o dia 12 e 13 de dezembro, porque eu achava injusto comemorar o aniversário sem a presença de todos os irmãos no templo, tendo em vista que poderia ser acompanhado pela internet, etc., mas eu conversei muito com os pastores ao afirmá-los que eu gostaria muito, se possível fosse, realizar o aniversário da igreja, podendo todos os membros estarem presentes, como assim será para a glória do Senhor. Mas voltando então para esse momento aqui, permita-me então, a partir do versículo 17 que nós lemos nessa noite, destacar essas importâncias que a ceia, queridos irmãos, deve estabelecer na minha e na sua vida, na vida dos discípulos do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, nós podemos dividi-lo em 3 partes, pois então nos ajudará a compreender essas importâncias de maneira mais específica. A primeira parte que eu gostaria de considerar com os irmãos nessa noite é a que está e compreende os versículos 17 e 18. Pois, novamente, lendo o texto, a palavra do Senhor nos diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Chama a atenção dos irmãos para essa indagação dos discípulos, pois, em primeiro lugar, como importância da ceia para os discípulos do Senhor Jesus, podemos perceber a partir do interesse dos discípulos que a ceia, queridos, deve constituir uma celebração para o discípulo de Jesus. Vou repetir, a ceia deve constituir uma celebração para o discípulo de Jesus. E por que, queridos, leva os irmãos a considerarem essa primeira importância? Porque se considerarmos o relato de Lucas, dessa mesma celebração, no capítulo 22, versículo 19, nós encontraremos o próprio Jesus, quando estava vivenciando ali o momento de distribuição de pão e de vinho aos seus discípulos, Jesus disse aos mesmos: fazei isso em memória de mim. Essa expectativa, queridos irmãos, deve nos levar a compreender que a importância da ceia
deve gerar em nossos corações esse desejo de celebrá-la. Tal como os discípulos aqui no versículo 17 desejavam celebrar a festa dos pães asmos e a festa da Páscoa. Porque para eles essa festa tinha um significado todo especial de libertação. Quando a mesma foi estabelecida, quando o povo judeu foi libertado do cativeiro lá do Egito. E é interessante porque a festa dos pães asmos, queridos irmãos, tem um significado também, pois celebrava os dias em que os judeus ali utilizavam pães sem fermentos, em memória, sim, a saída apressada lá do Egito, quando assim eles não puderam preparar os pães adequadamente, como se deve preparar, melhor dizendo, para a sua saída e a sua peregrinação no deserto. E levaram pão sem fermento. Mas isso não apenas aludia a essa prática que foi vivenciada pelos judeus na época, mas porque, por causa dessa prática e o propósito da saída, significava lá do Egito o quê? A libertação dos mesmos. Então, para os discípulos do Senhor Jesus, a indagação: Senhor, quando iremos celebrar a Páscoa ou a festa dos pães asmos? O Senhor quer que façamos os preparativos. Tal expectativa se dava porque, de fato, estava no tempo da celebração dessa festa, e os discípulos, sim, pela expectativa das mesmas, expressaram tal desejo ao Senhor Jesus. Pois naquele contexto haveria sim uma celebração. É por isso, queridos, que trazendo para nós, sim, esse momento de ceia que seguiu-se a essa preparação e a própria festa em si, celebrada com os discípulos de Jesus, sim, deve trazer para nós a importância de que a ceia constitui, de fato, uma celebração. E Paulo afirma isso, meus queridos irmãos, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, que estarei lendo para os amados irmãos, que é o texto que é comum usarmos para a celebração. Pois no versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim, de 1 Coríntios capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? O pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, ou em celebração a mim. Por semelhante modo, o texto nos diz, no versículo 25, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ou seja, a ceia constitui não apenas uma celebração vazia, não, melhor dizendo, não constitui uma celebração vazia sem significados, muito pelo contrário, meus amados irmãos. Mas a ceia constitui, sim, uma celebração ao próprio Jesus, ao sacrifício dele, aquilo que no seu sacrifício ele fez por mim e por você. Aquilo que, no caso de Mateus capítulo 26, ele iria fazer por seus discípulos. Compreendendo assim, queridos irmãos, a ceia, sim, deve ser por mim e por você desejada. Pelo que se constitui a festa dos pães asmos, como já falamos, era um momento desejado pelos judeus, pelos discípulos do Senhor Jesus. Por isso eles chegaram para ele e disse: Senhor, quer que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Para nós, queridos discípulos, pelo que se constitui a ceia, devemos sim, da mesma forma, desejar vivenciar esse momento. Entretanto, esse momento, para ser vivido, exige a preparação
preparação adequada. Veja os versos 18 e 19. E ele lhes respondeu, ou seja, Jesus: ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus, o quê, queridos? Lhes ordenara e prepararam o quê? A Páscoa. Eu quero chamar a sua atenção, porque ainda nessa importância da ceia se constituir uma celebração para os discípulos do Senhor Jesus, significando, ou melhor dizendo, exigindo de mim e de você o desejo de vivermos esse momento para ser vivido exige também a preparação adequada. Essa preparação, queridos, deve ir além do local, além dos instrumentos e elementos que serão utilizados. Como bem coloquei aqui no início, foi preparado tudo com o cuidado devido, não apenas para essa conjuntura do risco ainda do Covid-19, mas também com a dedicação que deve ser dada à preparação. Até porque, queridos, nessa maneira simbólica desse memorial, estamos preparando a mesa do Senhor. Passa também, queridos, por uma preparação não apenas do local, dos instrumentos e dos elementos utilizados, mas também, queridos, pela preparação de fórum íntimo. Pois veja comigo os versículos 20 e 22 do texto. Pois o texto nos revela que chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12, ou seja, Jesus e os 12. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Veja o verso 22. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Então veja que aquele momento de celebração foi revelador também, ao ponto do próprio Jesus apontar que um dentre aqueles que estava à mesa iria traí-lo. E nessa afirmação do Senhor Jesus, os mesmos que estavam à mesa com ele, ou seja, os 12, passaram então a interrogarem a si mesmos, uns aos outros. Pois o que Jesus deixou claro que para estar à mesa com ele é necessário também essa ponderação de como estamos na mesa com o Senhor Jesus. Queridos, e então, voltando assim para aquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 26, o apóstolo Paulo, falando daquela igreja, disse assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aí verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queridos irmãos, é necessário, nessa importância da ceia do Senhor para os discípulos dele, que nos revela que a ceia deve constituir uma celebração para o discípulo do Senhor Jesus, despertando nele não apenas o desejo de vivenciar esse momento, mas também a preparação adequada para a mesma.
Eu confesso aos amados irmãos que quando decidimos também em reunião com a diretoria realizarmos a ceia hoje, e desde então pensando naquilo que estaria falando hoje, orando ao Senhor por esta mensagem, em meu coração ocorreu: Senhor, eu estou preparado adequadamente para vivenciar esse momento com os meus irmãos? E a minha oração foi: Senhor, prepara os meus irmãos. Precisamos ponderar sobre isso. Estamos preparados nessa noite? Talvez pensemos ou passe em nossa mente e nosso coração: ah, pastor, então o Senhor devia ter avisado antes que hoje ia ter ceia, porque assim eu estaria preparado, eu teria dado tempo de nos preparar. Queridos irmãos, mas será que nós devemos pensar assim? Pois se pensarmos assim, talvez será da mesma forma quando Jesus voltar, né? O clarão aparecerá no céu, a trombeta tocará e você sabe, Jesus está voltando. Aí você vai dizer: Jesus, espera só um pouquinho. Não será assim, queridos irmãos. E compartilhando em uma das visitas que fiz durante a semana com um dos nossos irmãos, um dos nossos membros, afirmando que estaríamos celebrando a ceia, ele então poderia vir para o culto e seria uma bênção, iríamos reunir mais irmãos. E foi interessante porque foi compartilhado comigo, a partir desse membro, que ele há muito não ceava. E não ceava porque ele tinha vivenciado um problema no passado com alguém, que criou um certo rancor dessa pessoa, e ele achou também que essa pessoa tinha criado contra ele um certo rancor. E quando eu falei em ceia, ele logo começou a contar essa história, dizendo que: pastor, eu resolvi um problema passado. Eu disse: que bênção, meu irmão. E agora, pastor, eu acho que eu posso tomar a ceia. Não posso? Eu disse: por quê? Aí foi quando ele contou o problema. Eu procurei a pessoa, pastor, e pedi perdão a ela, se tinha feito alguma coisa que tinha deixado ela rancorosa ou chateada, ou até mesmo com raiva de mim, e perguntei se a pessoa tinha raiva de mim. E foi interessante porque a resposta da pessoa, o nosso membro, foi o seguinte: que conversa, deixa de besteira, você pensar um negócio desse. Aí ele disse: ah, pastor, eu fiquei tão aliviado, pois de fato não havia nada. Eu disse: que bênção, meu amado irmão, porque só então, assim agora, sim, sem esse peso no seu coração, você poderá vivenciar, estar à mesa comigo e com outros irmãos, à mesa do Senhor Jesus, e celebrarmos e vivenciarmos esse momento tão especial de celebração. Por quê, queridos? Porque a ceia constitui uma celebração para o discípulo de Jesus. Veja comigo então agora, por favor, mais uma vez, o versículo 20. Eu sei que nós já lemos, mas vamos ler novamente. Chegado a tarde, pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Eu quero chamar a sua atenção, queridos, porque se num primeiro momento, nessa primeira parte dessa narrativa, e agora a segunda, começando no verso 20, se na primeira ficou claro que a ceia, o momento vivido pelos discípulos juntamente com Jesus, deve constituir uma celebração, nessa segunda parte da narrativa lida nessa noite, a partir do versículo 20, em especial aqui, o verso 20, nos deixa claro, queridos irmãos, que a ceia significa comunhão para o discípulo de Jesus. Se no primeiro momento ela constitui uma celebração, agora a ceia significa comunhão para o discípulo do Senhor Jesus. Veja que o verso 20 é muito claro em nos afirmar isso. Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. E apesar desse momento aí revelar a traição que ocorreria a Jesus, logo após isso você vai ver que na mesa eles comeram, eles beberam,
Eles compartilharam juntos daquele tempo precioso, uns com os outros e até mesmo com o Senhor. A ceia, assim, significa comunhão para o discípulo de Jesus. Uma comunhão, queridos, que envolve o discípulo com aquele que deve ser celebrado, ou seja, o seu mestre, o próprio Jesus, e com outros que o celebram também. Irmãos que estão envolvidos no mesmo propósito. Queridos irmãos, essa comunhão é compartilhada naquilo que é natural na ceia, ou seja, o comer e o beber. Pois se sentaram na mesa, ambos, sim, Jesus e os discípulos de Jesus, iriam comer, iriam beber. Então veja como até nessa comunhão compartilhada, naquilo que é natural a uma mesa, ou seja, o comer e o beber, eles vivenciaram esse princípio tão determinante para o cristão. A naturalidade, queridos irmãos, desse compartilhamento comum tem as suas expressões de importâncias, tá? Porque se você ler comigo aí, por favor, o versículo 26. Enquanto comiam, Mateus 26, 26. Veja aí, tomou Jesus um pão e fez o que, queridos irmãos? Abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Agora veja o versículo 27. A seguir tomou um cálice e fez o que, irmãos? Tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Eu quero chamar a sua atenção porque algumas expressões aqui de importância estão envolvidos nessa comunhão, nesse compartilhamento natural da mesa. E que importâncias são essas? Aqui nós enfatizamos na leitura desses dois versículos, ou seja, a bênção, queridos irmãos, e a ação de graça. Veja que nesse momento de comunhão se estende aos que comungam dele. Quando Jesus abençoou o pão, sim, ele abençoou, porque aqueles que estavam com ele à mesa iriam comer, iriam compartilhar. Quando Jesus deu graças, sim, pelo vinho que iriam tomar, sim, Jesus fez isso porque queria agraciá-los, agraciar aqueles que estavam com ele à mesa. E claro, você sabe, queridos irmãos, que tanto o pão aqui, simbolizando o corpo de Cristo, como o vinho, em seus significados, sim, nos fazem compreender ainda mais o porquê, a bênção, o porquê, a ação de graça nos elementos ali postos à mesa. Agora, queridos irmãos, ainda sobre esse cuidado, esse compartilhamento comum na mesa, é fantástico porque o apóstolo Paulo, nessa intenção, dessa bênção e dessa graça, ou dessa ação de graça compartilhada com aqueles que estavam à mesa, é sobre essa expectativa que Paulo vai dizer no versículo 33 de 1 Coríntios capítulo 11, esperai uns pelos outros. Por quê, queridos? A bênção desse momento, a ação de graça desse momento não deve ser retida apenas para você, mas compartilhada com outros também que estão à mesa. Se por um lado, essa comunhão exige do discípulo de Jesus esse cuidado com o outro, muito mais é exigido dele. Ou seja, o cuidado com a sua comunhão com o Senhor. Aí aqui vem mais uma vez os versículos 21 a 25 que nós lemos, que revela aí a intenção de Judas, como estava escrito, trair o Senhor Jesus. E o versículo 21 diz: enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá.
O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Eu quero chamar a sua atenção para um fato aqui, tá, meus amados irmãos? Judas, ele já vinha traindo o Senhor Jesus. Por isso o texto diz aqui, então Judas que o traía. Lembre que Judas, depois do plano lá dos religiosos da época, Judas em um segundo momento, ainda no capítulo 26, passa a fazer parte desse plano. Ou seja, Judas não traiu Jesus só quando ele o beijou naquele jardim, não. Mas Judas já vinha o traindo. Ou seja, a comunhão de Judas com o Senhor já vinha sendo o quê? Quebrada. Já vinha não existindo mais. Embora, querido, tal verdade de fórum íntimo de Judas, embora revelada a mim e a você, porque assim estava escrito a respeito dele, nos faz sim refletir na nossa própria comunhão com Deus. Na nossa própria comunhão com o Senhor Jesus, porque não é o fato, irmãos, de simplesmente eu e você comermos do mesmo pão, bebermos do mesmo cálice, que naturalmente vai revelar que essa comunhão que estamos tendo na mesa é a mesma que estamos tendo com o Senhor. Por isso Paulo vai dizer, logo no versículo ali 25 de 1 Coríntios, quando ele ensinou àqueles irmãos aquilo que ele recebeu do Senhor, que deviam comer o pão, beber o cálice, mas antes, versículo 25 vai dizer, de comer o pão e beber o cálice, eles deveriam examinarem-se a si mesmos. Eu costumo crer, queridos irmãos, que estar na mesa com o Senhor Jesus é uma excelente oportunidade de um autoexame. Um autoexame num eixo vertical, onde nos avaliamos em relação a Cristo, a nossa comunhão, o nosso compromisso com Ele, a nossa vida com Ele, mas ao mesmo tempo uma reflexão de eixo horizontal, quando olhamos uns para os outros. E poderemos então avaliar como está a nossa comunhão. A comunhão do discípulo com o seu mestre deve ser de comprometimento, deve ser de fidelidade a Ele. Enquanto discípulos do Senhor Jesus, nossa comunhão com Ele não deve ser diferente, queridos irmãos, dessa expectativa. E o próprio João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 6, diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, ou seja, com o Senhor, e andarmos nas trevas, João vai dizer que mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Aí a gente percebe essas duas consequências na vida de Judas. Ele nem estava praticando a verdade e ainda assim estava mentindo, mesmo à mesa com Jesus. Então, queridos irmãos, as importâncias da ceia para o discípulo de Jesus nos leva a considerar que, em primeiro lugar, ela constitui uma celebração para o discípulo de Jesus. Em segundo lugar, ela significa a comunhão para o discípulo de Jesus. Mas em terceiro lugar, e por fim, a ceia simboliza o testemunho do favor de Jesus aos seus discípulos. Volte comigo novamente para Mateus 26. Agora, queridos, a partir do versículo, então, 28, por favor. Mateus 26, 28. Vamos ler a partir do versículo 26, que então seria a terceira parte da história que nós lemos, dessa narrativa. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele
todos. Aí verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em quê, queridos irmãos? Em favor de muitos, para remissão de pecados. E o versículo 29, ele conclui dizendo, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Veja que até teve um momento de louvor ao Senhor ali naquela celebração. Mas nessa expectativa, queridos, dessa terceira importância, ou seja, a ceia simboliza o testemunho do favor de Jesus aos seus discípulos, por sua morte anunciada na ceia, sim, pois aquele momento foi também revelador, não apenas para Judas, mas também para todos os discípulos, na perspectiva de que o que Jesus estava fazendo ali com aqueles elementos é o que estaria acontecendo com ele mesmo, em favor dos seus discípulos. Sim, Jesus estaria oferecendo o sacrifício que ratificaria a nova aliança. E a palavra do Senhor, como ele mesmo afirmou aqui, lá em Hebreus capítulo 9, nos faz entender melhor essa nova aliança afirmada aqui por ele. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Meus queridos irmãos, o verso 3 ainda diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de boas obras para servirmos a Deus vivo. Ou seja, queridos irmãos, trazer à memória o que Jesus partilhou em sua mesa envolve mais do que uma simples lembrança. A palavra em memória sugere uma convocação ativa da mente, nos conduzindo ao testemunho do sacrifício, não nos conduzindo ao testemunho do sacrifício em si, mas do objeto do sacrifício, ou seja, Cristo Jesus. Por isso, sim, não apenas partilhamos, mas comemos do pão e bebemos do vinho. O pão simbolizando o corpo de Cristo moído naquela cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. O sangue derramado em favor dos seus, para a remissão dos seus pecados. Que nessa noite, queridos irmãos, possamos então vivenciar esse solene momento. Amém? Vamos então celebrar a ceia neste momento, e eu gostaria de convidar a nossa irmã Marinalva e a nossa irmã Ana, que estarão nos ajudando aqui nesta noite. Para nos salvar e perdoar. Surgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive
eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Irmãos, a palavra do Senhor nos convida a pensar ainda mais sobre isso, através das palavras do apóstolo Paulo, pois naquilo que falamos, buscamos, tal como ele, trazer para os irmãos aquilo que o próprio Senhor nos entregou. E que nessa noite que ele foi traído, como o texto nos ensina no versículo 23, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comemos todos o pão. Por semelhante modo, depois de haver cear, ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tomemos todos o cálice. Senhor, meu Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de mais uma vez participar deste solene momento tão significativo, ó Pai, para as nossas vidas como teus filhos, como discípulos de Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pois esperamos tanto tempo, Senhor, para vivenciar esse momento. E agora o nosso coração se alegra em poder estar à mesa com o teu Filho. Que outras oportunidades possam vir para nós, como também para nossos irmãos que talvez nessa noite não participaram. E o nosso desejo, ó Deus, é que um dia possamos todos juntos comer deste pão e beber deste cálice, anunciarmos a tua morte. E queremos fazer isso até que o Senhor venha, pois na tua vinda, Senhor, faremos com o Senhor na glória. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por esse momento em nome de Jesus. Amém e louvado.